Vamos conversar com Joaquim Bezerra, mestre em gestão pública, MBA em finanças, MBA em varejo e graduado em direito. Tem uma vasta experiência profissional atuando em grandes empresas como CEO e diretor jurídico da Provider Soluções Tecnológicas Limitada, diretor financeiro da Faculdade Maurício de Nassau e diretor de franchise da Livaria Modelo, entre tantas outras atividades. Hoje, é diretor de fusões e aquisições do Grupo C Educacional, professor convidado da Universidade Federal de Pernambuco para o MBA de Finanças Corporativas, Gestão de Varejo, Marketing Estratégico e Gestão de Negócios. É torcedor do Santa Cruz desde criança, tornou-se sócio, conselheiro também, vice-presidente do Executivo em 2010 e agora presidente do Santa Cruz Futebol Clube. Gostaria de agradecer a você, Joaquim Bezerra, em estar aqui sendo entrevistado no programa Good Pernambuco. Olá, Pedro, bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui com você, inclusive para falar do nosso glorioso Santa Cruz. Quem é Joaquim Bezerra? Veja, Joaquim Bezerra, como eu costumo dizer, é um cidadão comum desse que vocês encontram na rua, né? Não tem nada de extraordinário, você tem uma formação acadêmica construída ao longo de muitos anos e de muito sacrifício. Trabalhei em grandes empresas aqui, comecei inclusive no Banco Banorte e hoje sou diretor de fusões e aquisições do Grupo C Educacional e faço parte do conselho gestor lá da Provider como conselheiro e sou uma pessoa que procuro sempre andar dentro dos padrões, não é, de responsabilidade, de governança nas empresas que eu trabalho. Então não tenho nada de extraordinário. Eu costumo sempre dizer que se você fizer o simples e bem feito, o resultado vai aparecer. Como diretor de fusões e aquisições do C Educacional, como é esse tipo de trabalho para o nosso telespectador entender um pouco melhor? Na verdade, o que é que uma área de fusões e aquisições faz efetivamente? Ela planeja as compras estratégicas para o grupo. Então, por exemplo, o grupo quer comprar uma instituição de ensino ou uma EdTech, que é uma empresa de tecnologia. Eu faço toda a prospecção dessa aquisição, participo do processo chamado Due Diligence, que é conhecer a empresa por dentro, que a gente está comprando, toda a parte contábil, fiscal, financeira e legal, e ir até os contratos de compra e venda. A partir do momento que é feita a aquisição, assinado o contrato de compra e venda, entra uma outra equipe chamada equipe de integração para integrar a empresa que foi comprada ao portfólio de empresas que o grupo já tem, para trazer a cultura, os sistemas, a metodologia, todo o trabalho que é feito. E essa graduação em Direito também lhe ajuda nesse tipo de trabalho? Na verdade, quando eu me graduei em Direito, eu nunca quis pensar em advogar efetivamente. E como eu já trabalhava no Banorte, numa área de assessoria do Conselho de Administração, então eu trabalhava com a área de imposto de renda dos conselheiros do Banorte na época, e já tinha um viés para a área financeira, a área de Direito me deu esse handicap para que eu pudesse progredir na área financeira, mas com um foco, inclusive, na legalidade e na responsabilidade. Eu também trabalhei no Banorte muito tempo, foi o meu primeiro emprego, foi no Banorte, né? Uma grande escola, né? Sou Jorge Batista da Silva. Isso. Né? Naquele tempo o Banorte foi o primeiro a lançar, né, o extrato eletrônico naquela época, né? O Banorte, inclusive, foi o primeiro banco a reconhecer a assinatura no cartão de autógrafo em qualquer agência do Brasil, através do sistema de microfilmagem na época. E foi o primeiro a interligar uma agência a outra, que, se eu não me engano, a agência Maciel Pinheiro aqui com a agência de Manaus, em real time, ou seja, o Banorte vivia à frente à frente da tecnologia de todos os bancos. Então foi um banco de vanguarda e todos os profissionais que passaram pelo Banorte, eu reputo que tiveram uma boa formação profissional. E engraçado, né? O Banorte também foi uma das empresas que sempre patrocinou o futebol. Inclusive na época até que eu estava lá, ele patrocinava os 3 clubes daqui de Pernambuco, né? Exatamente. Nunca se furtou a fazer o desenvolvimento do desporto no estado. Quando o senhor foi vice-presidente do Executivo em 2010, fale um pouco desse momento.
Na verdade eu fui em 2011, 2012. 2010, Fernando Bezerra Coelho saía da presidência, não é? E nós então ganhamos a eleição. E a ideia de participar na ocasião da eleição é que o Santa Cruz tinha chegado no ápice da decadência, ou seja, o Santa Cruz naquela ocasião não tinha nem série. Ele tinha perdido a classificação na Série D, era um campeonato de mata-mata, e o Santa Cruz tinha perdido e estava sem série. E eu vendo isso, fiquei muito triste, porque eu achava que eu poderia, a partir dali, não é, contribuir com as ideias que eu tinha de modernidade na gestão, de profissionalismo implantado dentro do clube. E eu me candidatei à presidência naquela ocasião. Outras chapas se candidataram, eram 3 chapas na ocasião, e eu fui procurado naquela época pelo desembargador Bartolomeu Bueno, para que a gente pudesse fazer uma composição de chapa. Eu tinha um compromisso do seguinte: nós vamos fazer uma composição de chapa desde que a área administrativa e financeira fique sob minha responsabilidade, porque é a área que eu gostaria de introduzir os conceitos profissionais. Isso foi acordado e nós fomos para a disputa. Ganhamos a disputa e durante um ano esse pacto perdurou. Eu consegui implantar. O Santa Cruz não tinha contabilidade, o Santa Cruz não tinha orçamento, o Santa Cruz tinha várias ações trabalhistas, não fazia acordo com ninguém, e nós implantamos durante o exercício de 2011 várias coisas que resultaram no final do exercício no superávit de mais de 1.400.000. Mesmo o clube estando na Série D, nós tivemos superávit de caixa, e o Santa Cruz saiu naquele ano da Série D para a Série C e ainda foi campeão pernambucano. Em 2012, eu fui tirado da gestão administrativa e financeira e colocado para a área de futebol, que não é a minha área efetivamente. E aí eu me desgostei, porque o projeto de profissionalização eu vi que ele tomava outro rumo e resolvi sair. Então, me afastar da gestão para em 2013 concorrer novamente à presidência, quando perdi para o então presidente da época. E de lá para cá eu fiquei por fora, montando um projeto, que foi o projeto do ProSanta, um projeto que nós passamos os últimos 3 anos montando ele para realmente ganhar a eleição, e obtivemos êxito desse projeto na eleição que ocorreu em fevereiro desse ano. E fale um pouquinho sobre a chapa. Componentes. Olha, os componentes da chapa, que sou eu, era o André Frutuoso, que é um advogado que tem um escritório bem montado, é um empreendedor da área jurídica, é o vice-presidente. Tomás Barbosa, que é um empresário do setor sucro-alcooleiro, é o presidente da comissão patrimonial. Eduardo Petribu, que é das usinas Petribu, ele é do Conselho Fiscal, presidente do Conselho Fiscal. E Mário Godoy, que é o presidente do Conselho Deliberativo, que é um gestor público, inclusive, da Secretaria da Fazenda. Mário Godoy, ele fez parte do conselho que até então era da gestão anterior e rompeu por não acreditar que se levaria à frente a reforma do Estatuto, que nós, inclusive, aprovamos sábado passado na Assembleia Geral. Então, são pessoas que têm um comprometimento grande com Santa Cruz, serviços prestados. Por exemplo, Tomás Barbosa, lá em 2011, trabalhou comigo nas divisões de base do Santa Cruz. Nós fizemos um trabalho belíssimo nas divisões de base, onde reestruturamos a concentração, colocamos academia de ginástica para o pessoal. A base era vista como um investimento e não como uma despesa. Então, Tomás tem serviços prestados ao Santa Cruz, Mário Godoy tem serviço prestado ao Santa Cruz, Eduardo Petribu, serviço prestado ao Santa Cruz, e André Frutuoso. Então, era uma chapa, essa chapa foi uma chapa de consenso do grupo do ProSanta e de outros grupos que vieram também apoiar o movimento oposicionista, como o IPC, Santa Cruz do Povo,
os tricolores do CT, são grupos que entraram para apoiar o projeto de gestão, foram convidados a opinarem sobre o projeto, de como ele deveria acontecer, e que hoje contribui de uma forma ou de outra com a gestão também atual. E como é que foi? A eleição foi um pouco conturbada, não foi? Olha, houve, né, vários momentos para tentar se impedir a eleição. Inclusive, esse adiamento da eleição que ocorreu no Santa Cruz, ele está trazendo prejuízo para o clube até hoje. Porque você imagina o seguinte: se a eleição tivesse ocorrido dentro do trâmite normal lá em dezembro, o Santa Cruz teria se preparado para os campeonatos estaduais, Copa do Nordeste e Copa do Brasil, com um tempo de pelo menos 45 dias sem jogos. Como houve várias manobras para que a eleição não se realizasse em dezembro, nós judicializamos, recorreram, levaram a eleição para o mês de fevereiro, queriam que a eleição ficasse para junho desse ano. Em fevereiro tentaram politicamente obstruir a eleição por conta das medidas sanitárias. Nós tivemos novamente que intervir, mostrar que a eleição era possível. Por quê? Porque nós entendíamos que o quanto antes o Santa Cruz tivesse eleição, ele poderia, a partir dali, falar do planejamento para 2021, o que até então não se tinha. Então você imagina que as eleições ocorreram mas por muita convicção nossa, não é, dos movimentos de oposição. Elas ocorreram em fevereiro e nós assumimos o clube a partir do dia 19 de fevereiro. Ou seja, faltando menos de 10 dias para o início da primeira competição, que era a Copa do Nordeste e Campeonato Pernambucano. E isso trouxe um enorme prejuízo para o clube. Por quê? Porque nós pegamos um time com alguns jogadores já renovados, vários jogadores que haviam sido dispensados, e um elenco composto com profissionais das divisões de base que acessaram ao profissional, mas que tinham passado um ano sem treinar por conta da pandemia. Então nós tínhamos um time que tínhamos que colocar em campo de qualquer jeito. E foi o que nós fizemos. Contratamos um técnico, dentro do rigor que a gente entendia que deveria ser. O técnico foi contratado, o time foi colocado em campo sem pré-temporada, sem basicamente um treinamento técnico e tático, e aí não podia se esperar outra coisa de que o time, se fosse vitorioso, seria por mera sorte. E a gente sabe que a sorte no futebol, ela não anda todos os dias, em todos os momentos. Você tem que trabalhar competência, habilidades, planejamento, porque existe a velha máxima do futebol que a bola não entra por acaso. Tudo parte de um planejamento. Vamos para os nossos comerciais. No segundo bloco, nós vamos dar um destaque falando sobre os projetos do Santa Cruz nessa nova gestão com Joaquim Bezerra. Não saia daí! Alarme Center, distribuidor autorizado Intelbras. Trabalhamos com CFTV, alarme, incêndio, provedor de internet, automação, concertinas, cerca elétrica, controle de acesso, telefonia, redes e energia solar. Avenida Norte, 3652 Tamarineira, Rua Jamaica, 150B em Biribeira, Avenida Campina Grande, 689, Rodovia BR-104, Caruaru, fone 4062-9205.
Aqui, na Gráfica do Parque, além de uma simples cópia, temos impressões para pequenas, médias e grandes empresas. Produzimos banner, receituário médico, crachá em PVC, encadernações, capa dura para TCC. E também brindes personalizados como camisas, canecas, sandálias, copinhos, garrafas, squeeze e estampas em almofadas e camisas. A Gráfica do Parque fica na Rua do Futuro, 680, Loja 1, Nas Graças. Telefone 3426-9508. Esta é a Carol. Ela é dona de uma empresa de tecnologia onde trabalha ela e mais uma funcionária. Para economizar tempo e dinheiro, ela utiliza uma sala de escritório na Multi-Office Escritório Virtual. Ela paga apenas uma mensalidade que dá direito à sala mobiliada, com ar-condicionado e muitas outras vantagens como recepcionista e telefonista, cafezinho, limpeza de sala, energia elétrica e internet. Faça como a Carol, venha para a Multi-Office Escritório Virtual. Clima Rio, sempre o melhor clima. Atendimento personalizado para projetos e soluções em climatização. Em parceria com a Daikin. Engenheiros, arquitetos e instaladores de ar-condicionado. Faça-nos uma visita e conheça o mais completo showroom de Recife. Avenida Domingos Ferreira, 1274 em Boa Viagem, no Shopping da Decoração. Fone 3125-8200. Voltando à entrevista com o presidente de todos os tricolores, Joaquim Bezerra. Joaquim, como se sente dirigindo um clube de futebol com a grandiosidade que é o Santa Cruz? Olha, é uma responsabilidade enorme, não é, você dirigir um clube da grandeza do Santa Cruz. Se traz uma satisfação, não é, muito grande, até porque se você está dirigindo o clube que você ama, o clube que você sempre esteve na arquibancada aplaudindo, um clube que você sempre esteve tentando contribuir para que ele pudesse sempre melhorar. Hoje nós temos uma responsabilidade imensa de fazer acontecer tudo aquilo que nós pensávamos. E quando você chega dentro de uma estrutura do tamanho do Santa Cruz, você não vai conseguir resolver e implantar tudo aquilo que você quer num curto espaço de tempo. Você vai ter que demandar um tempo, porque você vai ter que mudar cultura organizacional, você vai ter que mudar comportamento das pessoas, dos funcionários, comportamento de comissão técnica, comportamento, para você ter uma ideia, comportamento até de como se comunicar com a imprensa. São coisas que o Santa Cruz precisa reaprender. Então hoje a gente está dentro de um turbilhão de informações, um turbilhão de acontecimentos, onde a gente precisa organizar tudo isso para colocar o Santa Cruz dentro de um eixo. Não é fácil, mas é uma grande satisfação. Então é um trabalho que eu faço com o maior prazer. Eu tenho trabalhado diuturnamente no Santa Cruz. Nossa equipe toda tem trabalhado muito e nós vamos sim organizar o clube. Esse é a grande satisfação de ser o presidente do maior clube de Pernambuco. Como está a atual situação do clube? Olha, a atual situação sobre o ponto de vista financeiro é extremamente caótica. O Santa Cruz tem uma dívida hoje de mais de 220 milhões. Ele não vem tendo, nos últimos 2 anos, receitas regulares, por exemplo, porque não tem público no estádio, né? Então, a pandemia foi em fevereiro de 2020, de lá para cá, se perdeu a condição de ter público nos estádios por conta da pandemia. E a série em que o Santa Cruz se encontra, que é a Série C, ela não traz cotas da CBF, por exemplo, para a manutenção dos clubes, como acontece na Série B e na Série A. Então, para você ter uma ideia hoje, para nós atravessarmos do mês de junho ao mês de dezembro, que é exatamente o mês da Série C, nós temos um fluxo de caixa negativo
de 6 milhões e meio de reais. Então, nós vamos ter que encontrar, através de torcedores, de colaboradores, de patrocinadores, a receita para esses 6 milhões e meio de reais. Então nós estamos trabalhando muito, buscando patrocínio, buscando pessoas para contribuir, trabalhando com o sócio, dizendo que é muito importante que o sócio mantenha-se em dia, porque atravessar a Série C não vai ser fácil. Então, um clube que já tem dívidas, um clube que já tem um fluxo de caixa negativo há anos, esse ano ele vai ter esse fluxo de caixa negativo de 6 milhões e meio que nós vamos ter que equalizar para poder atravessar a Série C. Agora me fale sobre a situação do CT. Olha, o CT do Santa Cruz é uma coisa que o Santa Cruz tem o CT Valdomiro Silva, que é uma área que foi desapropriada pela prefeitura e é uma área que vai ser indenizada pela prefeitura. O que é que nós estamos fazendo hoje? Existe um laudo de avaliação que nós não concordamos com ele, achamos baixo. A prefeitura quer indenizar em 10 bilhões, a gente acha que a área vale muito mais. Nós contratamos uma nova empresa para fazer um novo laudo, para voltar a discutir com a prefeitura o valor dessa avaliação. Por quê? Porque nós entendemos que esse patrimônio vale muito mais. Uma vez discutido isso com a prefeitura e se chegado a um consenso do valor, nós vamos trabalhar para a liberação desses recursos. Onde esses recursos serão aplicados? Eles serão aplicados 70% na construção do novo CT do Santa Cruz, porque o Santa Cruz hoje não tem CT, o que o Santa Cruz tem 1,5 campo na estrada da Mumbeca, onde o profissional treina. Nós temos que ter um CT para formar jogadores. Nós temos que ter um CT para as divisões de base do clube e que também possibilite os profissionais treinarem. Mas a ideia do CT é que ela seja o fomentador de talentos do Santa Cruz. Então, com essa indenização, nós vamos destinar 70% desses recursos para o CT Rodolfo Aguiar, que é o CT lá de Aldeia da Estrada da Mumbeca. A reforma do Estatuto, o senhor falou no bloco anterior, que foi aprovado, e entra em vigor quando? Olha, alguns itens da reforma do novo Estatuto, eles entrarão em vigor a partir do registro no cartório de título de documento das pessoas jurídicas. Outros itens que foram reformados do Estatuto, eles só entram, na verdade, em vigor a partir do próximo mandato, porque essa diretoria que assumiu agora e esse conselho, ele tem um mandato até 2024, né? Isso? Exatamente. Isso. Então, alguns itens. O pessoal do conselho, a mesa do conselho, já está exatamente fazendo a compilação desses artigos do Estatuto que já entram em vigor efetivamente a partir da data da sua publicação e os que ficarão para serem implantados a partir da próxima gestão. Mas eu diria que a parte de governabilidade, de auditoria, a parte de responsabilização de gestores e de prestação de contas, elas já foram implantadas mesmo sem ter havido a reforma do Estatuto. Porque nós já prestamos conta dos primeiros 30 dias de gestão e agora prestaremos conta do segundo mês de gestão ao Conselho Deliberativo. Então, a governança que nós queremos implantar e estamos implantando corporativa, a prestação de conta, a responsabilidade dos gestores com a gestão, isso não precisa de estatuto para que seja implantado. Isso já foi implantado e já faz parte do nosso dia a dia. Uma das questões que a torcida perguntou muito foi que a comissão patrimonial, no novo estatuto, vai ser uma diretoria, não é isso? Isso já começa agora ou só pode começar no próximo mandato? Veja, nós temos um pacto dentro dos grupos que integraram essa gestão,
é que, não obstante a comissão patrimonial continuar existindo ainda até o final da gestão, a administração já passa a se moldar aos novos ditames do estatuto. Ou seja, o executivo e a comissão patrimonial passam a compartilhar da gestão patrimonial do clube, seja no seu caixa, seja nos investimentos, seja na despesa. Então, o que é importante é que haja um direcionamento, não é, para essa gestão. E isso nós estamos fazendo junto ao Tomás Barbosa, que é o presidente da Comissão Patrimonial. O que a gente precisa entender, e todos aqui, com relação à reforma do Estatuto e à Comissão Patrimonial, é que em momento algum a não existência da Comissão Patrimonial fará com que falte recursos para o patrimônio do clube. Pelo contrário, os recursos estarão dentro do orçamento, separados, as receitas e os investimentos que deverão ser feitos, e esse orçamento deverá ser cumprido pela diretoria patrimonial do clube. Então não haverá prejuízo nenhum. O que nós simplesmente acabamos agora na reforma do Estatuto é de ter 2 clubes dentro de um só, onde a patrimonial anda para um lado e o executivo anda para o outro lado. Todos precisam andar sempre para frente. E como é que os torcedores devem fazer agora, dentro do site, nas redes sociais, como é que deve proceder para se associar ao Santa Cruz? Olha, o torcedor precisa acessar o site do Santa Cruz e lá você entra digitalmente para se associar. Isso nós fizemos uma campanha que foi uma campanha exitosa, não é? A gente continua nessa campanha, mas nós saímos de 1.500 sócios em dia e agora nós estamos com 7.000 sócios em 60 dias. E eu queria dizer ao torcedor e ao sócio que a manutenção dele, sendo adimplente, é que vai dar sustentabilidade ao Santa Cruz. Eu já falei, nós vamos ter um fluxo de caixa negativo de 6,5 milhões. E se o sócio acha, porque o Santa Cruz perdeu o jogo, que ele parar de pagar, ele está resolvendo o problema do Santa Cruz, ele está muito enganado. Ele está aumentando o problema do Santa Cruz. Porque o problema do Santa Cruz, sócio, torcedor, ele não será resolvido em 60 dias, em 90, em 180. Ele vai ser resolvido dentro de um mandato estruturado para que o próximo presidente possa navegar em águas mais mansas. Não vai haver céu de brigadeiro no Santa Cruz durante 3 anos. É muito pouco tempo para você colocar dentro do trilho coisas que estão descarrilhadas, vagões que estão descarrilhados há muitos anos. Então não esperem desse aqui que vos fala, desse gestor, que eu vou cometer loucuras de fazer contratações que o clube não possa pagar para simplesmente ganhar campeonatos e deixar problemas para os próximos gestores que vierem para o Santa Cruz. Isso não vai acontecer com a minha gestão. Antes de encerrar a nossa entrevista, gostaria de passar às tuas mãos uma pequena lembrança da Good Pernambuco, em parceria com a Gráfica do Parque. A Gráfica do Parque fica na Rua do Futuro, número 680, loja 1 das Graças. O telefone para contato é o 3426-9508. Acompanhe-nos através do blog revistagoodpe.com.br, no Instagram GoodPE TV, do YouTube GoodPE Comunicação, do Facebook Revista GoodPE, do Twitter @Revista GoodPE, do LinkedIn Pedro Vidal. Também quero agradecer a Data e Computador, 18 anos, conectando você com o mundo. Agradeça ao seu Joaquim Bezerra e diga a você, torcedor Santa Cruz, como eu também sou torcedor Santa Cruz. Vamos apoiar a nova gestão, vamos nos associar, vamos levar o Santa Cruz a série que ele merece estar, que é na Série A. E até o próximo programa da Good Pernambuco, conto com você.